Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao De Pijama. Eu sei que eu tô devendo alguns vídeos pra vocês, mas essas semanas aconteceram algumas coisas pessoais. Como eu falo aqui no canal abertamente que eu tenho problema com depressão, ansiedade e tudo mais, e aconteceu uma dessas crises e aí eu fiquei meio off. Mas já tô melhor e os vídeos vão voltar normalmente. Então bora para aquele momento do canal onde a gente conversa de verdade, sem filtro, sobre a vida real. Hoje vai ser um vídeo muito interessante. Eu vou abrir meu coração para contar como foi organizar o nosso casamento. Só um spoiler. Eu tive assessoria completa, mas eu acabei fazendo tudo sozinha. Ansiedade, né, amores? Queria tudo no meu tempo, tudo do meu jeito. Aí, pra isso, eu tive que fazer. Mas vamos começar do começo. A gente começou a organizar o casamento com 9 meses de antecedência. Super dentro do tempo, normal. As pessoas normalmente se programam entre 10, 12 meses, um ano aí, mais ou menos. Então, tava tudo sob controle. A gente contratou uma assessoria completa, que foi ótima no começo. Até aí, tudo certo, né? Certo não. Deu tudo tão errado que a gente cancelou a assessoria no meio do caminho e o resultado, eu mesma fiz tudo, conciliando trabalho e organizar um casamento, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, então eu não sabia como era. Mas, óbvio, no grande dia, eu não ia conseguir ficar fazendo assessoria, coordenando quem entra, quem vai, solta o som, liga a luz, apaga a luz. Então, quem assumiu a assessoria do dia foi uma amiga minha, a Carol, que salvou o rolê. E mesmo com esse caos todo, eu fiz uma planilha linda. Afinal, não era a gente que estava pagando o casamento. Eram terceiros, meu pai, meus avós. Aí deu uns rolos aí no meio que acabou, enfim, não veio ao caso. Mas a planilha ficou um arraso. E ela me guiou até o fim. Porque se tem uma coisa que me acalma, é uma boa aba de Excel. Se por um lado a assessoria me deu dor de cabeça, no outro, os fornecedores foram um sonho. Eu tive até feedback deles que eles falaram: nossa, como assim a noiva que tá entrando em contato com a gente? E por um outro lado, eles gostaram disso, porque é muito mais fácil você lidar com as coisas quando você fala diretamente com a pessoa que vai decidir, ao invés de falar com a assessoria, que é uma ponte, que aí vai repassar e às vezes repassa errado. E aí acaba não fechando por falha na comunicação. Mas assim, voltando para os fornecedores, eu preciso citar aqui porque eles foram impecáveis. Vou até pegar meu computador. Vamos começar pelo vestido, que foi assim, uma loucura. Eu tinha visto um vestido no Pinterest. Eu sabia que eu não ia encontrar aquele vestido. E a gente foi na Casa Amarela aqui em São Paulo. E aí eu vi aquele vestido no manequim. Eu olhei pra minha mãe, pra minha sogra, pro meu irmão. Eu falei: é ele? Aí minha mãe: não, mas vê outros. Minha sogra também vê outros e tal. Vai que não fica bom no corpo. Eu falei: eu vou ver por vocês. Inclusive, podem escolher. Eu vou fazer a vontade de vocês. Mas é esse aqui. E não é que foi aquele, foi um vestido da Yolan Cris. Não sei se vocês conhecem, mas é a estilista da Lady Gaga, da Beyoncé e de vários outros artistas. Eu fiquei me achando. E como minha mãe falou que ia me dar o vestido e ficou impecável no meu corpo, minha mãe não conseguiu dizer não. A make foi a Tati Donadio. Eu vou deixar todos os arrobas aqui embaixo, porque vale a pena conferir, vale a pena seguir, vale a pena falar com eles. A Tati, ela fica em Alphaville e ela trabalha junto com a Gabi Barbosa, que fez o meu cabelo. E aí, como não ia ter grandes reviravoltas no casamento, diferente do que se fosse na praia, eu acabei não contratando o serviço de make de noiva e tal. Eu falei pra ela: olha, eu vou aí no seu ateliê, no seu salão. Não é um salão, é um ateliê. Gente, faz a make, faz o cabelo, você faz da minha mãe também, porque eu optei por não fazer com as madrinhas e tal. Eu queria um momento meu, só meu, com a minha mãe, pra ficar bem calminha, pra não me gerar ansiedade, pra eu não ficar panicada, porque eu sabia que ia ser um momento muito delicado e eu queria que fosse só nosso. Afinal, fui eu e minha mãe por muito tempo. Eu queria que aquele último... Peraí, que meu gato tá miando, ele quer entrar aqui. Gato no seu devido lugar, voltando. Então, eu queria que fosse um momento só nosso e tal. E foi incrível. A Tati deixou aquele horário só pra gente. Ela sempre me maquiou desde quando eu sou adolescente, desde as festas de 15 anos. Então foi muito especial viver esse momento com ela também, essa nova fase, ter ela presente, foi incrível. E a Gabi também, uma graça, fez o meu cabelo, o cabelo da minha mãe. Ficou assim, impecável. E não demorou, não foi nada aquilo de
ai, horas e horas pra se emperequetar, não. Foi super assim, o necessário. Porque eu falei com outros maquiadores, outros cabeleireiros, e eles falaram, ai, porque a make demora 2 horas pra ser feita, porque ela precisa ser diferente, porque não sei o que, é outro produto. Eu entendo a questão de ser outro produto e a preparação da pele é diferente. Mas eu gostei que a Tati foi muito transparente comigo e falou assim, olha, Paulina, não precisa de, 2 horas pra fazer a make, mais 2 horas pra fazer o cabelo. A gente vai usar os produtos aqui de noiva e tudo mais. Inclusive, eu recomendo uma base da Dior. Eu vou deixar o link aqui embaixo da base também. Ela é base de água. Da Dior não, minto, da Chanel. Eu sempre confundo. E ela deixa a pele como se você tivesse sem nada, só que sem as manchinhas. E ela não fica craquelada, porque ela é a base de água. Ai, mas ela não sai e não sei o que. Se você chorar, ela é tão fininha que mesmo eu chorando e tal, ela não saiu, ela não ficou aquela marca assim, sabe? Ai, tudo de bom, eu recomendo. Depois que a Tati me apresentou essa base, eu não vivo mais sem. Agora mudando pra parte das músicas da cerimônia. Todas as músicas foram da Lorenza Posa. Foi uma playlist, assim, super romântica, super autêntica, uma graça. Super recomendo ela também. Infelizmente, a gente não teve ela ao vivo, mas a gente teve todas as músicas cantadas por ela. E ela é um amor de pessoa. Super recomendo também. Não me deu nada de trabalho, foi super compreensiva quando a gente falou que ia cancelar o casamento na praia e tudo mais, ia acontecer em São Paulo. E, enfim, tá aqui selo de recomendação. Os drinks. Foi a Companhia do Riso, que escreve Cia do Riso. A gente foi lá fazer a degustação. Meu pai não tava bebendo, fui eu, meu marido e meu pai. E eles fizeram todos os drinks possíveis. A gente escolheu a dedo quais iam ser. A gente escolheu os drinks dos noivos. E foi um arraso, todo mundo amou. Deixou o gin tônica de lado pra pedir o drink dos noivos, porque foi assim, algo surreal. Sem contar que super atenciosos. Quando a gente ligou falando que o casamento não ia ser mais na praia, ia ser em São Paulo e a gente ia reduzir o número de convidados, eles foram super atenciosos também, porque o primeiro pacote ia ser para 300 pessoas, só a parte não alcoólica, porque o álcool a gente ia comprar a parte. Mas aí, quando eu liguei para ela e falei, olha, mudou e tal, agora vão ser 100 convidados em São Paulo, tem como a gente fazer, então, manter o mesmo preço? Só que aí incluir a parte dos alcoólicos, a moça foi super solícita e compreensiva. Ela falou que podia e tal, não tinha problema. E aqui, um outro ponto, o casamento a gente tinha contratado o buffet, o espaço, né, só para 6 horas. Só que chegou nas 6 horas e tava todo mundo no auge. Assim, o melhor momento da festa, o ápice. E aí eu virei pro meu pai, pra assessora, e falei assim, gente, tem como a gente estender por mais 2 ou 4 horas? Aí a assessora foi ver com o pessoal do buffet e tal, do espaço, e aí voltou com o orçamento. Meu pai falou, Paulina, seu presente de casamento, vamos lá, tá muito legal, vamos sim. E aí a Companhia do Riso, eles também foram muito legais, porque eles falaram, olha, a gente tem suprimentos pra continuar a festa sim, e aí depois a gente acerta, depois vocês pagam, passa lá no escritório e ver como é que faz. A gente teve uma relação muito de troca de confiança, então tudo bem, não precisa pagar agora. Curte a sua festa, continua aí, depois a gente vê. Então assim, a Companhia do Riso é uma empresa que eu indico de olhos fechados. Foi assim, fenomenal, todo mundo elogiou, todo mundo ficou muito louco. Tinha drinks não alcoólicos também, porque eu tenho irmãos pequenos, e aí pra eles fazerem parte de toda a brincadeira e tal, minha irmã pediu um moscomule sem álcool, foi muito legal, e ela lá com a canequinha e se divertindo, foi muito gostoso. Então, enfim, vamos pro próximo tópico, porque aqui já deu pra ver que eu sou apaixonada por eles, né? Companhia do Riso tem meu coração. Agora a gente entra numa outra parte um pouco mais delicada, que é a parte dos docinhos e do bolo. Mas vamos começar pelos docinhos, porque foram em lugares separados. Os docinhos, a gente contratou da Sigrist, e o arroba é Sigrist Patisserie. Cara, esses docinhos a gente não mudou, a gente
deixou, como já estava pago, a gente só mudou o local de entrega, então ao invés de entregar na praia e entregar no lugar em São Paulo. E a gente não mudou a quantidade de docinhos, porque eram docinhos maravilhosos. Inclusive, eu encomendei posteriormente pro meu aniversário, porque assim, todo mundo amou. E a gente deixou os docinhos para 300 pessoas. Chegou no final, não tinha nenhum docinho. Todo mundo elogiando, falando, gente, que docinho é esse? Que é isso? Nunca comi algo igual. Então foi assim, absurdamente fenomenal. Meu irmão, Levi, ele ficou passado que ele só tinha saído de lá com uma caixa de docinhos, porque ele queria mais. Foi incrível. Teve um amigo nosso, o Marcão, que ele pegou uma sacolinha, não sei onde ele arranjou isso, e botou um monte de docinho dentro pra levar pra mãe dele. Então, assim, foi um sucesso. Outra empresa que tem meu coração, eu super recomendo. Agora, o bolo e os bem casados foram feitos na Ami Patisserie, que é uma confeitaria aqui em São Paulo. Eles, inclusive, têm um cafezinho ali em Perdizes, vale a pena conferir, porque, nossa, que gostoso, que delícia de bolo. E eles também foram muito simpáticos, eu falei com a dona diretamente, ela me atendeu com o maior carinho, com a maior atenção. E a gente tinha fechado 2 bolos para 300 pessoas. E aí, como eu falei, mudou, né, para 100 pessoas. E aí eu virei para ela e falei, olha, para não cancelar o que já foi pago e tal, vamos reduzir o bolo para 100 pessoas. Então vai ser só um bolo, 2 andares. E o resto a gente faz de bem casado. Pode ser? E ela foi uma graça, falou, não, pode, tá tudo certo. Inclusive, não precisa pagar nada a mais. A gente faz essa troca, não tem problema, a gente entrega diretamente no local, fica tranquila. Então, assim, quando eu falo que os fornecedores, eles foram um sonho, foi porque realmente não me deram nenhuma dor de cabeça. E eu consegui resolver todos os fornecedores já, assim, no segundo mês de programação do casamento, já tava tudo pago, tudo organizado, tudo feito, tudo certo. Coisa que com a assessoria eu tava tendo um pouco de dificuldade, porque ela falava, tal coisa tem que ser vista com 2 meses de antecedência só. Vamos ver o kit de banheiro, vamos ver convite. E eu falava, gente, eu não vou ter kit de banheiro, eu não quero ter kit de banheiro. O kit de banheiro não é a minha prioridade. E a gente fez o orçamento, o kit de banheiro, tipo, ia sair 3 pau. Eu virei e falei, cara, não vou fazer isso. Não quero, vou no máximo no shopping comprar lá um cheirinho da L'Occitane, da Body Shop, sei lá, qualquer um, deixar um cheirinho lá pra eles borrifarem. Tá tudo certo. Não vou ter, comprar remédio. É legal pros convidados? É legal, mas de primeiro momento ia ser um casamento de 6 horas só. Então não ia dar tempo para as pessoas ficarem muito loucas. E eu nunca vi ninguém usar enxaguante bucal, fio dental, perfume, absorvente eu até entendo. Mas essas outras coisas, remédio, às vezes você coloca um remédio ali, compra um monte de coisa, mas aí não, sei lá, alguém toma e tem alergia, não sei. Também nunca vi ninguém tomar. Porque se você tá com dor de cabeça, você pega e vai embora. E se você tá de ressaca, você toma um engove antes. Ou se você pretende extrapolar, você toma um engove antes, não lá. Então, enfim, pra mim não tava fazendo sentido. E aí eu consegui resolver tudo o que eu queria em 2 meses de programação. E, como eu falei, eu sou muito ansiosa. Então, se as coisas não estavam realmente organizadas e já preparadas e prontas, eu não ia conseguir dormir. Então, voltando só pra gente concluir, o bolo, eu esqueci de falar uma parte. A gente teve uma degustação do bolo também, dos docinhos. Dos docinhos, você compra uma caixa com todos os docinhos, eles entregam na sua casa, custam uns R$350 mais ou menos. E aí você prova os docinhos e a gente, provou eu, meu marido, meu pai e minha irmã, Sofia. E aí foi assim, amor à primeira vista, como eu falei. E o bolo, provou só eu e meu marido. Tem que comprar também, são 4 massas de bolo. Ela manda um bolinho pequeno assim, com 4 recheios separados. E aí você faz as combinações, vê qual você gosta mais e tal. Nosso bolo foi de limão siciliano, com um recheio de frutas vermelhas. Foi assim, espetacular. Só um ponto de curiosidade aqui. Pesquisando e tudo mais, eu vi que a dona fez um curso, ou fez a faculdade na Le Cordon Bleu, que é uma escola de gastronomia super bambambam, assim, uma das melhores do mundo. O produto dela faz jus a Le Cordon Bleu. E olha que eu não achei muito caro, tá? Se eu não me engano, o bolo, junto com os bem casados, foi em torno de R$4.000.
posso estar me confundindo aí, um pouco para menos, um pouco para mais, mas foi mais ou menos isso. Eu tô falando valores porque vocês gostam disso. Inclusive, se vocês quiserem valores das outras coisas, deixa aqui nos comentários que eu posso expor para vocês. Não foi um casamento barato, mas também não foi o mais caro de todos. E aí eu posso abrir também valores do que ia ser na praia e valores do que foi em São Paulo. Antes da gente ir para a parte de convite e assessoria, eu acho que vale ressaltar aqui que eu não vou indicar para vocês o espaço de São Paulo, porque foi um lugar muito simples, foi um lugar que a gente não gostou do acabamento, a gente não gostou da decoração, a gente não gostou da técnica, que é a parte de iluminação, tudo mais, DJ, etc. Mas serviu por um momento ali. Como faltava menos de um mês pro casamento, e eles tinham a data que ia ser o nosso casamento, que a gente não queria mudar, porque era 13 de maio, foi 13 de maio, que é o dia de Nossa Senhora e tal, e fez super sentido pra gente acontecer nesse dia, e a gente não queria mudar. Mas, enfim, não foi uma experiência 100%, uma experiência exemplar. Não me deram dor de cabeça. A comida não era tipo, ai, que comida ruim, mas também não era, ai, que comida boa. Não teve uma variedade interessante também. Foi bem assim pra cumprir tabela, sabe? O forte mesmo foram as bebidas, os docinhos e o bolo. E toda a convivência que a gente tava ali, com os nossos amigos, familiares e tal. Então isso fez a festa ficar muito legal. Bom, indo para mais um fornecedor, a gente tá chegando quase ao final. Agora é a parte do celebrante, que ele foi um amor. A gente falou para ele, o Pedro, né, que foi quem fez a nossa cerimônia, Pedro Ribeiro, e a gente teve vários papos com ele, a gente teve que preencher um formulário, teve que mandar um áudio para ele, cada um separado, eu mandando de um lado, contando a minha versão da história, e meu marido do outro lado, contando a versão dele da história, de como a gente se conheceu, como a gente se apaixonou, como foi o pedido de casamento, um monte de tópicos para ele conseguir montar a cerimônia de uma forma personalizada e rápida, que foi a nossa questão, que a gente falou, olha, vai ser pouco tempo de festa, então a gente não quer perder muito tempo na cerimônia, mas também a gente quer que seja super emocionante. Então deixa com a nossa carinha e que não passe de meia hora. O ideal seria uma cerimônia de 20 minutos, mas a gente entende que às vezes demora um pouco mais, então que não passe de meia hora. E foi isso que ele fez pra gente. Foi uma graça, a gente se encontrou várias vezes, ele compartilhou histórias da vida dele. E assim, eu super recomendo. O arroba vai estar aqui embaixo também, mas é celebrante_PRJ. Ele é aqui de São Paulo, mas ele faz Brasil todo. Uma graça, um amor de pessoa. Super educado, uma postura, todo mundo adorou. Os convidados amaram as palavras dele também. A gente ficou super emocionado. Então, assim, também recomendo. Agora, para os convites, porque a gente sabe que os convites é um tópico um pouco delicado, mas eu achei a arroba Lisboa Decora, que ela fez os convites, ficou assim a coisa mais maravilhosa, com um festinho de cera, com o brasão que a gente escolheu e tal, escrito à mão. A gente sabe que convite é muito caro, de primeiro momento a gente não ia fazer, porque só de convite tava dando 60 mil reais pra fazer 300 convites. Aí pra fazer 100 convites ficou em torno de 45 mil reais. Ia ser um absurdo. Eu falei, não, que isso, tá tudo errado. Não vou gastar isso em convite, é um papel, as pessoas nem guardam, as pessoas nem leem direito, elas só vão ler ali a parte do endereço, o horário, e vão jogar no lixo. Não vou gastar tudo isso em papel. Não, mas porque é um papel mais grosso, que não sei o quê. Falei, pra primeira assessora, né? Eu falei, não interessa. Eu não vou gastar. Não é que eu não vou gastar, eu nem tenho esse dinheiro pra gastar em convite. Não faz sentido. Aí pesquisa vai, pesquisa vem e tal. Eu lá no Pinterest vendo um monte de referência. Eis que eu achei a Lisboa Decora, que é uma menina que faz tudo à mão. Ela faz na casa dela. Achei uma graça, super atenciosa. Eu tive que ficar em cima um pouco da questão dos prazos e tal, perguntando, e aí? Quando que vai ficar pronto? Eu preciso te mandar tal arte, tudo mais. E ela faz toda a arte, tudo mais. Mas como eu trabalho com publicidade, eu já tinha deixado a arte dos convites todas prontas, para ter a identidade visual da decoração, do convite, do save the date, do buquê, do vestido, toda a comunicação visual eu queria que fosse igual e casada e que fizesse sentido. De primeiro momento, fez sentido, porque a gente ia casar na praia e eu já tinha aprovado
uma decoração que ia acontecer lá. Ia ser mais com verdes e flores brancas, mas muito verde, tipo folha de bananeira, costela de Adão. E tudo isso eu compus no convite, porque ia ser a mesma comunicação da cenografia, da decoração do espaço lá do Hotel da Praia. Mas aí acabou que, né, a gente teve que casar em São Paulo e a decoração do espaço já era montada. E para desmontar essa decoração, a gente ia ter que pagar mais, além de contratar outra decoração. Então a gente deixou a decoração do espaço mesmo, que era meio não, era vermelho e tal, com umas flores. Não era feio, mas não era o que eu queria. E aí ficou desconexo do convite. Mas enfim, voltando pro convite, a Lisboa Decora pegou a minha arte, conseguiu imprimir num papel assim super bonitinho. Não era papel sulfite nem papel cartão, era um papel meio atecidado. Não sei como é que fala isso. Tipo, parecia papel reciclado, daquele jeito que fazia com fiapos de tecido. Ai, um papel lindo. Lindo, lindo, lindo. Acabou que a gente não distribuiu os convites, porque os convites estavam com o endereço da praia. A gente acabou morrendo com todos esses convites. Foi uma dó. Ninguém conseguiu ver essa obra de arte que ela fez. Mas eu recomendo aqui. E também foi assim, comparado com o valor que a gente estava tendo de 45 mil, 60 mil de convite, cara, foi super simbólico, digo assim, os convites. Além do que, eu fechei o convite com ela, os números das mesas, o cardápio, que ia ter em cada assento, né, a gente ia colocar uma folhinha de cardápio, alguma coisa assim. Teve mais coisa que eu fechei com ela. Foram 4 itens. Ai, não lembro. Mas mais ou menos isso. E foi em torno de R$3.500. Pasmem. Pois é, de R$45 mil a gente reduziu para R$3.500. Acabou que eu já tô expondo todos os valores aqui, né? Mas se quiserem os outros valores, que são os valores mais altos, aí vocês deixam aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo. E para finalizar, a assessoria do dia do meu casamento foi a Carol, como eu já falei, e uma amiga dela, a Dani, e o arroba delas é cacosu e dani.lofrano. Mas sinto informar pra vocês que a Carol, ela virou e falou: olha, amiga, eu não faço mais casamento, mas como é pra você, eu tô vendo que você tá fazendo tudo sozinha, você tá abandonada aí, não sei o que vai acontecer no seu grande dia. Ela trabalhava comigo na época e ela falou: eu te dou de presente de casamento a assessoria e você só paga um valor simbólico pra Dani. E se eu não me engano, ela levou a mãe dela também pra ajudar. Enfim, foi incrível. Aí pra concluir, esses fornecedores que eu falei, nenhum deu problema. Todos atendiam telefone, respondiam mensagem, respondiam e-mail. Eu não tive que ficar em cima, tirando a menina dos convites, mas eu entendo porque ela faz tudo sozinha, não é uma empresa, é algo mais artesanal e tal, mas assim, nenhum me deu problema e eu me senti, principalmente, né, que é o mais importante, eu me senti cuidada por cada um deles. Coisa que eu não tinha sentido na assessoria que a gente tinha fechado. Era algo mais comercial, algo mais megalomaníaco. Foi esquisito. Mas com esses eu me senti muito confiante, muito cuidada, muito assim, posso fechar os olhos que vai tudo acontecer certinho. E foi o que aconteceu. Foi um momento tenso de planejamento, os primeiros 2 meses. E sim, afetou o nosso emocional, o meu e do Lucas, meu marido. E até o nosso relacionamento um pouco. Porque eu tava muito afobada, querendo resolver tudo muito rápido. E meu marido tava tipo assim, não precisa resolver tudo agora. E eu falei, não, a gente precisa prestar contas e descobrir quanto que vai sair esse casamento pra gente dividir nas partes que falaram que iam pagar. Então, eu preciso ter o orçamento de tudo já agora, pra ver se é viável fazer esse casamento ou não. E aí, nesse meio tempo, a gente foi descobrindo os orçamentos e já fechando os fornecedores, assinando contrato e tudo mais. Então, ele ficou super tenso, mas eu fiquei mais tranquila, porque pelo menos já estava tudo resolvido. Como eu falei, a gente não tinha um orçamento fechado, de, por exemplo, a gente vai gastar 10 mil no casamento, a gente vai gastar 100 mil no casamento, a gente vai gastar 1 milhão no casamento. Não, a gente não tinha um valor fechado, porque as partes, né, falaram, eu vou ajudar com um pouco. Virou e falou, vou ajudar com tanto. A única pessoa que virou e falou, não, eu vou ajudar com isso, foi a minha mãe, que falou, não, eu vou ajudar com o vestido é a minha parte. De falar que o vestido foi a parte mais cara de tudo. E foi a coisa que me deixou mais feliz. Nossa, vestido, gente, impecável. Vão lá no meu Instagram pra ver o vestido, porque vale a pena. Casa Amarela e Olan Cris,
Vocês arrasaram. E olha, falando um pouco da realidade da sanidade mental, principalmente porque eu tenho esses meus altos e baixos, eu falo aqui que sim, o planejamento de casamento mexe com a cabeça, com a relação, com tudo. Eu era que surtava com tudo e o Lucas, paz e amor. Ele tava tudo bem, tudo ótimo. Ele ficou um pouquinho aflito quando eu comecei a assinar os contratos. Mas depois passou, tava assim, ai, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Não entendo essa calma. Mas apesar das diferenças e de todos os... Eu gostei muito que o Lucas se envolveu real em todo o planejamento, em todas as decisões. E isso fez muita diferença, porque a gente se conectou numa fase que normalmente os casais ficam desconectados. Muitas vezes a noiva, junto com a assessoria, acaba decidindo tudo. Decoração, docinho, sabor do bolo. E com a gente foi diferente. O Lucas fez questão de participar de todas essas reuniões, de todas essas degustações que a gente teve. E foi muito legal. A gente se divertiu pra caramba, apesar dos apesares. E olha, te falar, foi um baita teste de parceria. E a gente passou junto mais uma vez por um perrengue. Hoje, olhando pra trás, eu não mudaria nada. Mesmo a mudança de acontecer na praia pra acontecer em São Paulo e tal, eu acho que foi super legal, porque a gente acabou fazendo com menos pessoas mais próximas, que faziam mais sentido, que estavam ali presentes na nossa vida naquele momento. E cada desafio que a gente passou preparou a gente pro grande dia, que foi o melhor dia da minha vida. Minha sogra perguntou recentemente: ai, Paulina, qual foi o dia mais feliz ou o dia que você mais gosta na sua vida? E eu e o Lucas, a gente respondeu: o dia do nosso casamento. E foi muito especial. E se você tá começando a planejar o seu casamento agora, ou vai se programar para começar a planejar, meu conselho é: escolhe a data e vai. O resto vai se ajeitando. E o importante é sempre lembrar que o foco é o casal, não o evento. Para encerrar, então, me conta aqui nos comentários qual foi ou qual tá sendo o seu maior perrengue organizando um casamento. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo, deixa um like para eu saber que vocês estão gostando, e deixa nos comentários também se vocês querem saber dos outros valores, que eu posso fazer um vídeo mais curtinho falando só deles. Compartilha esse vídeo com aquela amiga noiva e já se inscreve, porque tem episódio novo semana que vem. Se você quiser me chamar no direct também pelo Instagram para tirar alguma dúvida ou saber mais detalhes, fica à vontade. Meu Instagram é Paulina Pim e me segue lá pra gente trocar mais ideias. No próximo episódio do De Pijama, eu vou falar mais detalhes sobre o meu vestido e como foi escolher o look ideal pra mim. Eu já dei alguns spoilers aqui pra vocês, mas tem muito mais história envolvida. Te espero aqui semana que vem, de pijama, como sempre. Um beijo e até a próxima!